Fala galera, essa semana eu vou discutir um tema muito polêmico, muito atual, que diz respeito à nossa vida, ao nosso futuro, à nossa fase idosa, à nossa aposentadoria, é a Previdência Social. Hoje, especificamente nesse vídeo, eu vou discutir a Seguridade Social e no segundo vídeo eu vou discutir especificamente a reforma da Previdência. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu acho essencial é entender a existência e a importância do Estado. O Estado é um ente todo-poderoso, é como se fosse uma pessoa artificial, muito robusta, muito poderosa, muito forte, que regulamenta a nossa vida, que nos protege, que nos concede direitos e obrigações. O Estado ele nos protege, por exemplo, da agressão de um bandido, ou pelo menos ele deve proteger. O Estado ele nos deve dar um mínimo de assistência para uma vida digna. Por exemplo, a nossa Constituição Federal ela bate muito na tecla da dignidade da pessoa humana. Então, essa dignidade diz respeito a, por exemplo, uma fase idosa, onde você tem um mínimo de capacidade de sobrevivência, diz respeito a uma assistência, por exemplo, a uma pessoa que não tem a capacidade física devido a alguma deficiência física. Então, o Estado é o Leviatã, é o ente todo-poderoso que nos possibilita uma vida harmônica em sociedade, ou pelo menos dentro das possibilidades, uma vida harmônica. A ideia de previdência, ela remonta a alguns séculos. Eu diria que aqui no Brasil começa por volta de 1543, com a Casa da Misericórdia, Santas Casas da Misericórdia, como são conhecidas até hoje, porque ainda existem casas semelhantes a isso aí, que vivem de ajuda de terceiros. E essas santas casas seriam um embrião de uma espécie de previdência para algumas pessoas que eram ajudadas pela estrutura aí das santas casas. Na nossa primeira Constituição, em 1824, não havia nenhum tipo de regulamentação, indicação sobre Seguridade Social. É muito provável que a primeira regulamentação, pelo menos é considerado um marco aí, pela maioria dos autores do segmento, em 1923 é instituída a Lei Eloy Chaves, que cria um sistema previdenciário para os ferroviários. Era um sistema privado, onde em cada parte do país os ferroviários tinham a sua própria previdência, mas ela é um marco porque realmente vai criar um modelo que vai servir para outras categorias. E que mais tarde, já no governo de Getúlio Vargas, vai ser responsável pela criação de um primeiro modelo estatal, né, que vai reunir as seguridades sociais das entidades privadas em torno do Estado. Então, esse seria o primeiro passo. Mas um marco mais decisivo seria a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, que essa sim cria um sistema mais robusto, com participação estatal muito mais presente e com a previdência de forma muito mais clara, né, muito mais garantidora, digamos assim. Antes de chegarmos à Constituição de 88, o que é que acontece? Nós já tínhamos o INAMPS. Eu vou colar aqui, tá? Eu nunca decoro a sigla. É o Instituto de Assistência Médica da Previdência Social. A saúde era vinculada ao INAMPS. O que é que significava isso? Que se eu trabalhasse, eu contribuía. Se eu contribuía com a Previdência, eu tinha direito à saúde pública. Ou seja, só tinha direito à saúde quem trabalhava. Quem não trabalhava estava à margem dessa segurança social, que era uma saúde pública. Por mais limitada que fosse, por mais problemática que fosse, mas era algo que o cidadão, o trabalhador, tinha onde se apoiar. E no caso, quem estava à margem do mercado de trabalho estava à margem também da saúde. Penso que isso é um tanto absurdo, porque quando a pessoa está desempregada, o momento que a pessoa mais precisa do Estado é justamente esse. E justamente quando a pessoa estava desempregada, ele ficava à margem do processo de saúde pública. Eu considero o processo injusto, mas era o processo que regia a nossa sociedade. A partir de 88, com a Constituição, as coisas mudam. Por quê? A Constituição de 88 regula a criação de uma Seguridade Social.
A Seguridade Social composto por 3 subsistemas. A saúde pública, que vai ser criado pelo SUS em 1990, com a Lei 8080. A assistência social, muito voltado para o idoso e para o deficiente físico. E a previdência social propriamente dita. Tá? Então, esses 3 subsistemas compreendem a dinâmica da Seguridade Social. Então, assim, a ideia do vídeo é que quem é leigo entenda pelo menos o que é Previdência Social e o que é Seguridade Social. Então, a Seguridade é uma estrutura maior, onde 3 subsistemas se reúnem. A Previdência, a Saúde Pública e a Assistência Social. Okay? A Previdência diz respeito ao direito de aposentadoria. Então você trabalha, você contribui para que um dia você tenha direito à aposentadoria. A saúde, ela é universal. Todos têm direito à saúde. Do mais rico ao mais pobre. Todos têm direito. Todos. É universal. Ah, funciona, não funciona? Alguns segmentos funcionam. Depois eu posso fazer um vídeo destinado ao SUS. Mas eu diria que, por exemplo, o sistema de vacinação ele é muito eficiente a nível de Brasil. Em contrapartida, em outros segmentos, como internações em hospitais públicos, nós já percebemos falhas gravíssimas com as pessoas internadas nos corredores dos hospitais. Bom, mas aí fica para uma outra discussão. E a assistência social, que diz respeito justamente a uma assistência do Estado às pessoas que não têm o mínimo de condição de vida. É representado pelo vou colar mais uma vez, pelo BPC, é o Benefício de Prestação Continuada. Então, nesses casos, os grupos que eu já falei, representados por idosos e deficientes, receberiam um mínimo de assistência financeira por parte do Estado. É representado por um salário mínimo. Então, eles teriam esse benefício, essa grana, para ter um mínimo de dignidade em sua vida, em sua fase idosa, no fim da sua vida. Ok? Então, esses seriam os pontos principais e merece uma reflexão. Claro que há um debate aí do ponto de vista doutrinário. Um Estado mais forte, com a seguridade social mais forte, é o ideal? Eu, particularmente, penso que sim. Outras pessoas, nessa linha, é influente o pensador John Maynard Keynes. Então, o keynesianismo capitalista propõe essa maior atuação do Estado. Na outra linha, segue uma visão liberal. Atualmente, associamos mais a expressão neoliberal, onde o Estado deveria se isentar mais da Seguridade Social, o Estado deveria ser reduzido, o Estado deveria ser mínimo. Né? O grande nome do liberalismo é o Adam Smith. Já nos anos 70, o Milton Friedman, lá na Escola de Chicago, vai representar o grande nome aí dessa vertente. Então percebam que é um debate. O fato de você ser a favor de um Estado forte na esfera social, na Seguridade Social, não quer dizer que você seja socialista, tá bom, pessoal? Isso diz respeito também a uma corrente capitalista, desenvolvida lá na década de 30 pelo Estado do Bem-Estar Social, o Welfare State. Meu amigo Nino vai malhar do meu inglês, mas está valendo, Nino. Então, esse Estado-providência é um Estado que surge lá na Europa, nos Estados Unidos, na década de 30, pós-crise de 29. Então depois eu posso também fazer um vídeo só sobre isso. Mas por enquanto percebam que essas ideias são ideias doutrinárias dentro do próprio capitalismo. Né? Nada de socialismo, embora, claro, o socialismo defenda um Estado totalmente presente, totalmente forte na sociedade. Mas aí também já é uma outra discussão. Tudo bem, pessoal? Então esse é o primeiro vídeo. No próximo eu vou discutir a perspectiva da reforma da Previdência. Só um ponto para encerrar. Nós vivemos mais. O Brasil melhorou muito nas últimas décadas. Só não vê quem não quer. É só pesquisar qualquer estatística. E a nossa expectativa de vida aumentou muito. Hoje vivemos em média até os 75 anos. Então a reforma ela é necessária. Ela é essencial para o nosso futuro. Agora, a polêmica é como essa reforma será feita. Tá bom? Então até o próximo.